Fala, meus amigos, beleza? Rafa Green aqui mais uma vez trazendo um vídeo sobre o mercado de escanteio. E para quem não me conhece, eu trabalho de forma profissional no mercado de escanteio e resolvi em 2025 trazer aqui palpites e análise, conteúdo educativo, beleza? Para quem não é inscrito, faz a inscrição e ativa o sininho para receber a notificação. Lembrando que nas apostas esportivas os ganhos não são garantidos, o jogo é responsável e para maiores de 18 anos, beleza? VIP no primeiro link do comentário fixado e na descrição do vídeo também. Lembrando que no dia 1º, na segunda-feira, eu vou lançar o robô de escanteios e pretendo fazer uma live para poder explicar como vai funcionar esse robô. Eu já fiz um robô no meu grupo free uma vez, num teste. Eu encerrei o teste. Estou trabalhando nesse robô já há um tempo já para poder lançar no meu VIP o robô. E o robô é 24 horas por dia. Vai ficar mandando aposta do Japão, Austrália. Para quem trabalha de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Vai funcionar para todo mundo o robô, tá show? Lembrando que, mais uma vez, não há como garantir ganhos. Quem garante ganhos para vocês estão contando a história da carochinha. Não se pode garantir ganho, beleza? O que eu posso garantir é trabalho sério, honesto e gestão da banca. Aí você pode fazer funcionar aí as apostas esportivas, beleza? Olha, dado o recado aí, eu vou trabalhar aí aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui os dois jogos, Bahia e Fluminense da Copa do Brasil e Remo e Criciúma. São dois bons jogos e fica até o final para você pegar o bilhete da alavancagem. Eu estou fazendo uma alavancagem aqui pré-live no YouTube, então fica até o final do vídeo, até porque um desses dois jogos vai estar na alavancagem. A alavancagem está dando certo, também não tem como garantir o ganho, mas uma coisa eu posso te falar. Tá funcionando, beleza? Não tem como garantir, nada é garantido, mas está funcionando, eu tô levando a sério, por isso que tá indo devagar, beleza? Olha, falando aí sobre o jogo do Bahia e Fluminense, é um jogo interessante, um jogo meio difícil de ler, eu vou explicar o porquê. Porque o Bahia é uma equipe inconsistente. O que é uma equipe inconsistente? É uma equipe que cobra muito escanteio um jogo, cobra pouco outro, não tem uma regularidade aí, uma média, sempre ali vai variar para mais e para menos. Então, o Bahia é uma equipe que deixa um pouco a desejar na quantidade e na consistência de escanteios. Porém, o Bahia está sendo consistente em um quesito nos escanteios, que é terminar os jogos aqui, ó, pelo menos os 6 últimos jogos com maior quantidade de escanteios do que o seu adversário. Então, olha só, Bahia e América de Cali, 4-0 Bahia, isso nos escanteios. Bahia e Juventude, 2-1 Bahia. Bahia e Retrô, 6-3 Bahia. Bahia e Fluminense, 8-2. Bahia e Ceará, 5-2. Bahia e Santos, 3-0. Então, mesmo o Bahia ganhando os jogos e ganhando o primeiro tempo, ele não deu espaço para o seu adversário atacar e fazer os escanteios. Então, é uma forma do Bahia jogar que ele tem furado a bola, mas não tem deixado o adversário jogar. Até porque você pode verificar aqui, ó, em todos esses 6 jogos, também o Bahia terminou com a maior quantidade de ataques perigosos. Isso é importante, você dá uma analisada, porque você começa a perceber que o Bahia está começando a jogar com uma forma de dominar o jogo, entende? Então isso é muito bom por um lado e ruim por o outro, porque os escanteios totais asiáticos da partida já não é tão interessante quando se aposta no jogo do Bahia, beleza? Olha, o Bahia ele tá com uma média relativamente baixa de escanteios, é verdade, tá 4.6, mas tem chutado muito bem para o gol, que é uma média de 5.6, tá show? Grava essa informação aí. Já o Fluminense, né, falando aí sobre a equipe tricolor aqui do Rio de Janeiro, o Fluminense é uma equipe que está indo muito mal nos escanteios fora de casa, tem deixado a desejar, tem marcado poucos escanteios e cedido muito. Só aqui, ó, todos esses últimos jogos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos últimos 7 jogos, o Fluminense só terminou em um jogo com a maior quantidade de escanteio, que foi contra o Bragantino, né? O Fluminense parece que tomou um gás aí, terminou o jogo com maior quantidade de ataque perigoso também, terminou com 11 escanteios, mas nos outros jogos aqui, ó,
Nada. Nada, nada. O Fluminense tava aqui, ó, melhorando aqui, ganhou contra o Inter, né? Empatou, né, na Copa do Brasil aqui, né, conseguiu a classificação, mas aqui, ó, Bahia empatou contra o Bahia aqui no Campeonato Brasileiro, né? Mas enfim, né? Tá assim, o Fluminense às vezes é uma equipe que não dá para entender. Quando tem que ganhar, perde, quando tem que perder, ganha. Então é bem complicado o Fluminense tá uma equipe bem consistente também, tanto no resultado, mas na parte de ceder escanteio tá consistente. O que é ceder? Sempre está terminando com menos quantidade que o adversário. Então, aqui Fluminense e Bahia, eles podem casar aí, beleza? Então, tipo assim, já que o Fluminense está cedendo bastante e o Bahia está marcando bastante, isso pode ser bom para o Bahia, porque as equipes elas se casam aí, beleza? De finalizações de chutes a gol, perdão, o Fluminense está com uma média ruim, eu considero 3,6 uma média ruim para uma equipe do tamanho do Fluminense. Eu esperava mais do Fluminense devido aos seus jogadores, né? E de 3,5 de escanteios, é uma média realmente ruim para o Fluminense. Fora de casa o Fluminense vai mal. E no confronto direto, em todos aqui, esses dois últimos jogos aqui, tanto do brasileiro desse ano e do ano passado, o Bahia jogando em casa, o Bahia foi superior em todos os jogos, inclusive nos escanteios. Então, fica aí essa dica aí que o Bahia ele tem sido superior ao Fluminense, beleza? Olha, o que a gente pode fazer aqui de aposta, beleza? O que a gente pode fazer aqui de aposta? Preste atenção. Aqui eu poderia fazer até duas apostas e vocês é que escolhem qual é a melhor tática que vocês vão pegar. O total de escanteio asiático eu não pego mesmo, não pego esse total de escanteio asiático, eu não compro nem mais 8, nem mais 9, nem mais 7, não pego nada. Aqui a primeira aposta que a gente pode fazer é ao vivo o Bahia Race 5 se ele tomar um gol do Fluminense. Até porque aqui, ó, como eu demonstrei aqui, o Bahia, quando ele marca ali o primeiro gol, no primeiro tempo, o Bahia para de fazer escanteios aqui, ó. Parou em cima do Santos, aqui contra o Fluminense até continuou, contra o Retrô continuou, mas contra o Juventude não continuou, contra o Fortaleza não continuou. Então, a tendência é que o Bahia não continue atacando tanto para fazer escanteio. Ele continua atacando? Continua, mas não de forma ofensiva, mas de forma para dominar o jogo. Então, eu não compro o Race 5 do Bahia pré-live mesmo, não faço isso. Se o Fluminense fizer um golzinho, aí sim eu pego o Race 5 do Bahia tranquilamente aí pagando aí no mínimo 1,80, 1,90, beleza? E se o Bahia estiver perdendo o jogo até o final do jogo, eu pego os escanteios asiáticos, aquela linha do reembolso, beleza? Que vai abrir ali aos 86, 87, 88, a depender do andamento do jogo aí, da pressão do jogo, beleza? Então fica registrado essas duas apostas aí do jogo do Bahia e do Fluminense, vai começar às 19h30, tá show? O outro jogo, como eu prometi para vocês, é Remo e Criciúma, tá? Olha, esse jogo aqui é muito melhor de se apostar, nós temos aí mais oportunidades nesse jogo, tá? Inclusive esse é o bilhete da alavancagem, tá? O Remo aí nos últimos 6 jogos em casa tiveram 9 ou mais escanteios, então o Remo é uma equipe que dá aí pra gente apostar, né? Aqui, ó, tá vendo aqui os últimos 6 jogos? Dá pra gente apostar. Esse aqui não deu, né? Porque é Operário, aí já viu, né? Operário é uma equipe que realmente não dá para se confiar no total de escanteio asiático. Mas o Remo é uma equipe extremamente confiável, consistente, é uma equipe que tem aí, por exemplo, recuperação quando perdeu aqui para a Ferroviária. Foi lá e fez 7 escanteios. Aqui contra o Avaí, foi lá e fez 7. Contra o Botafogo de São Paulo, ganhou o primeiro tempo, deu espaço para o Botafogo fazer 6 escanteios. Então, quando ele está na frente, ele cede. E quando está atrás, ele vai lá para marcar os seus escanteios, sendo que o Remo ele é responsável pela maioria dos escanteios e é uma equipe consistente. O que é consistência aqui? Ó, sempre está ali numa faixa de escanteio. Às vezes dá uma oscilada, mas só foi um jogo. Ó. 7, 7, 5, 7, 7. Beleza, conseguiram entender? Consistência é isso, sempre está ali naquela faixa, 7 e 5, não foge disso, fugiu um jogo só e é totalmente compreensível, porque abriu o primeiro tempo e cedeu para o Botafogo fazer os escanteios, tá show? Olha, de chutes a gol, o Remo ele está tendo uma média ok para uma Série B, em casa 4,3 e de escanteios é 6, beleza? Olha, já o Criciúma, em casa, ele tem marcado muitos escanteios, só que começou a ter uma queda.
Então, é um alerta vermelho aí para dar um stop aí de apostas no Criciúma, beleza? Olha, já fora de casa, o Criciúma ele tem cedido muitos escanteios. É uma ótima combinação com o Remo, porque o Remo ele tem sido o maior responsável pela marcação de escanteios, de total de escanteio da partida. E o Criciúma ele tem cedido bastante aqui, ó, 7, 8, 4, 6, 8, 8. Então o Criciúma ele tá aí cedendo bastante escanteio, tudo bem, é porque o Criciúma tem ganho os seus primeiros tempos. Ganhou o primeiro tempo em cima do Goiás, ganhou o primeiro tempo em cima do Botafogo de São Paulo, ganhou o primeiro tempo em cima do Atlético Clube, só que ele tá lá e cedendo escanteio. É por isso que ele também está cedendo bastante, beleza? Olha, o Criciúma ele está chutando muito mal pro gol, é uma média de 2,5 chutes a gol, está chutando muito mal. Escanteios 4. Realmente o Criciúma nesse ponto aí tá ruim, tá? Mas a média total das equipes é 10. E no confronto direto aqui, filtrando, vou filtrar tudo aqui para vocês terem uma ideia em 2025, tá? Um foi o jogo regional e outro do Brasileirão, tá? Aqui, ó. 2-1 Criciúma, 13 escanteios. 1-1, certo? 8-3 para o Criciúma. Então o Criciúma ele foi o responsável pela maioria de escanteios da partida, sendo que em todos os dois jogos, os jogos terminaram com 11 ou mais escanteios. Então dá para se apostar aqui no total de escanteio asiático dessas duas equipes, beleza? Olha, o que a gente pode fazer aqui no jogo do Remo e do Criciúma? Esse jogo vai começar às 21h35 da Série B. E o que a gente pode fazer? Olha, eu tenho até 3 apostas nesse jogo. A primeira é o mais 9 total de escanteio asiático. Dá para pegar o mais 10? Também dá, mas a chance de você conseguir o reembolso no mais 10 é muito alta. Então, o que eu faço? Eu quero pegar o green. Nem sempre dá para pegar, mas eu vou esperar chegar até o 9, beleza? Até porque essas duas equipes aí não tem uma, digamos assim, uma porcentagem muito alta de escanteios do 0 aos 10 minutos. Então a gente espera aí a linha descer para o 9. Quando descer para o 9, a gente pega aí a nossa aposta. Se você quiser esperar esse 10,5 virar 10, tá show de bola. Lembrando que tem um risco aí. Se o Remo ele abrir o placar, vai ficar difícil para o Criciúma ir lá e fazer os escanteios totais asiáticos. Então esse é o risco da partida, beleza? Olha, a outra aposta que eu tenho aqui é o race do Remo se ele sair atrás. Então se o Criciúma for lá e abrir o placar, porque a gente viu que o Criciúma ele está ganhando muito o primeiro tempo das partidas, a gente pode pegar aí Remo race 5 ou race 7, a depender do contexto da partida. E se o Remo ainda estiver perdendo, só perdendo o jogo, beleza? Aí sim a gente pega os escanteios a partir dos 80 minutos, esperando aí que o Remo faça a pressão no jogo, beleza? Ficou claro aí as 3 possíveis apostas que dá para se fazer nesse jogo? Beleza. Aí eu falo para vocês, esse aqui é o bilhetinho da alavancagem, tá? Mais de 3 escanteios para o time da casa no jogo do Remo e Criciúma, ou seja, o Remo ele tem que terminar o jogo com 4 ou mais escanteios, está pagando exatamente 1,30, o investimento de R$ 14,80 para a gente aí prosseguir na nossa alavancagem, beleza? Lembramos que a gente começou com R$ 5,00, estamos aí já com R$ 14,80, é uma alavancagem aí de R$ 5,00 com um retorno potencial para 1.200. Se você quiser saber aí, eu vou deixar um link no card para você entender melhor como funciona essa alavancagem. Lembrando que não há ganhos garantidos. E digita aí nos comentários a alavancagem para eu saber se você está fazendo comigo. Até porque para eu continuar a alavancagem, eu preciso saber se você está fazendo a alavancagem também comigo, beleza? Digita aí, por gentileza, a alavancagem. Um grande abraço e vamos para cima. Fui, valeu!